saber se eu estou sendo guiado por Deus? Essa é uma pergunta que inquieta muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm uma relação com Deus, principalmente aquelas pessoas que são cristãs e que querem ter os seus passos, a sua vida conduzidos por Deus, pelo Senhor. Pois acreditamos, principalmente baseado na carta, por exemplo, de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz à comunidade em Roma que há uma vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. E nós queremos andar de acordo com essa vontade. Este é um ponto pacífico na fé cristã, andar conforme a vontade de Deus. Então, eu acredito que você já se fez essa pergunta. Como saber que eu estou sendo guiado, orientado por Deus? Bem, a palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro necessariamente de receitas prontas, mas nós vemos sim alguns sinais, alguns indícios que podem nos ajudar a responder esta pergunta. Bem, em primeiro lugar, a vontade de Deus, ela é boa. Isso nós vemos, por exemplo, no livro de Gênesis. Após todos os atos criadores de Deus, diz a narrativa de Gênesis o seguinte: e viu Deus que era bom. Viu Deus que era tov, em hebraico, tov, bom, apropriado. Então a vontade de Deus, ela sempre vai na direção do bom. Então com isso, temos aqui uma pista para nos ajudar aqui a entender, a discernirmos se estamos sendo guiados por Deus. Deus sempre vai nos guiar em direção daquilo que é bom, daquilo que é o bem. Portanto, Deus não vai nos encaminhar em direção ao mal, a práticas maldosas. Deus não vai nos encaminhar na direção contrária daquilo que Ele, em Sua palavra, diz que é bom. Então temos aqui um princípio claro. Vou dar aqui um exemplo bem grosseiro. Suponhamos que um sujeito esteja planejando de agredir fisicamente uma pessoa, movido por um ódio, por uma raiva. Evidentemente que essa pessoa pode estar segura de que ela não está sendo guiada por Deus. Porque o próprio Jesus disse que se alguém nos bater numa face, devemos mostrar o outro lado. Portanto, Deus, conforme revelado por Jesus, não corrobora o ato da violência contra o outro. Claro que temos casos de violência no Antigo Testamento, mas em outros contextos, sobretudo os contextos de guerra bélicos. Mas o Novo Testamento deixa claro que esse não é um bom caminho para nós. Como saber se eu estou sendo guiado por Deus? Em primeiro lugar, Deus nos guiará em direção daquilo que é bom e em direção daquilo que, portanto, não é contrário ao caráter da sua santidade. Segundo, Deus não nos levará em direção a algo que contraria explicitamente a sua palavra. Como saber que estamos sendo guiados por Deus? Bom, prestando atenção àquela voz profunda que vai lá no coração, que vai lá no inconsciente. Pode ser uma autossugestão? Pode, em alguns momentos pode. Podemos nos autossugerir caminhos, mas não podemos negligenciar o fato de que o Espírito Santo ainda fala com o seu povo. E, portanto, aquela voz no profundo do nosso ser, aquela intuição que, como disse, não contraria as Escrituras, pode perfeitamente ser a voz do Espírito Santo orientando você quanto a uma tomada de decisão. É muito emblemática a expressão bíblica também que diz assim, principalmente no Antigo Testamento, em relação aos profetas: e veio a mim a palavra do Senhor. Isso aqui é muito interessante. O profeta não provocou a palavra, mas a palavra veio em direção a ele, dando-lhe orientação quanto ao seu procedimento e quanto ao procedimento esperado por Javé em relação à nação de Israel. Então, como saber que eu estou sendo guiado por Deus? Bom, prestando atenção à palavra do Senhor. Esta palavra pode já estar explicitada nas páginas da Bíblia Sagrada, com a qual você tem contato mediante seu devocional, mas essa palavra também pode vir ao encontro do nosso coração, de maneira intuitiva,
por intermédio de um sonho, é aquilo que nós chamamos de revelação. Como saber que eu estou sendo guiado por Deus? Prestando atenção ainda nos sinais que o Espírito Santo nos dá, por intermédio de pessoas, por intermédio da igreja, onde nós podemos identificar os vestígios do sagrado, as pegadas do Senhor. É quando a gente junta o quebra-cabeça existencial e percebe que por trás daquilo houve a orquestração do Senhor. Geralmente não nos apercebemos disso no calor da vivência diária, mas na oração, na reflexão, ao olharmos para trás, nós podemos perceber que Deus esteve a nos guiar. Como saber que eu estou sendo guiado por Deus? Reconhecendo que Deus jamais contrariará a sua palavra, prestando atenção à voz intuitiva do coração, que pode estar refletindo o sussurrar do Espírito Santo. E finalmente, como saber se eu estou sendo guiado por Deus? Cabe bem aquele princípio aqui também. O que faria Jesus se estivesse no meu lugar, trilhando o meu caminho? O que eu faço, o que eu estou prestes a fazer, combina com Jesus? Se a resposta for não, provavelmente você não está sendo guiado por Deus. Se a sua resposta for um decidido sim, continue caminhando. Você está sendo guiado pelo Senhor.